Olá, pessoal, então voltando aqui, vamos só recapitular rapidinho aqui no desenho, né? Então, só voltando, deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, a gente tem aqui, de um lado, do lado esquerdo, a gente tem um aminoácido, tá? Todo ele aqui. E do lado direito, aqui em azul, a gente tem um outro aminoácido aqui, tá? Tudo bem? Então, o que acontece? Como eu tinha dito, as proteínas, elas são compostas de vários aminoácidos, tá certo? Então, um aminoácido se liga no outro e vai fazendo uma cadeia mais comprida, tá? Como que é feita, então, a ligação desses aminoácidos? Ela é realizada dessa maneira que eu falei aqui, ó, voltando aqui no desenho. Então, a gente tem o grupo, a parte, né, do aminoácido, que é o ácido carboxílico, ele vai se juntar com a parte amina aqui do outro aminoácido, tá certo? E aí, nessa junção, eu vou sublinhar aqui em roxo, para vocês verem bem. Estão vendo que tinha um OH aqui, só um minuto, tá. Tinha um OH aqui e tinha um Hzinho da amina do outro lá. O OH com H somando dá H2O. Então, você tem a perda aqui, ó, do H2O. Lembra que eu tinha falado bem lá no começo que a gente tinha a reação de desidratação, né? É basicamente isso que está acontecendo aí. Então, você tem um aminoácido de um lado, ele vai se juntar com outro aminoácido, e nessa junção você tem a perda de uma molécula de água. Então, esse daí é um exemplo claro de desidratação, tá certo? De reação de desidratação. E nessa junção, então, você junta um aminoácido com outro, aí você vai juntando vários, e você forma uma cadeia de aminoácidos, tá? Que é, então, chamada de proteína ou de peptídeo. Só voltando ao que eu tinha falado no bloco anterior, então, essa ligação que acontece é chamada de ligação peptídica. Então, a gente pode chamar esse composto de peptídeo também, tá? Ou proteína, que é o nome mais comum, tá certo? Aí, aqui, por exemplo, aqui embaixo, né, no desenho, só mostrando aqui, a gente tem aqui, ó, quando a gente junta dois aminoácidos, a gente tem um dipeptídeo, tá? Porque di vem de dois, né? Dipeptídeo, a junção de dois aminoácidos, tá certo? Tranquilo, então. Vamos dar continuidade. Aí, aqui no próximo slide, então, vamos falar um pouquinho das funções das proteínas, né? Então, qual que é a função primordial das proteínas, né? A função de estruturação, tá? Então, elas fazem a estrutura do nosso organismo, tá? Como, por exemplo, colágeno, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, que dá elasticidade da pele, né? Deixa a pele jovem e tal. Então, o colágeno ele é um tipo de proteína, tá ok? A gente tem queratina também, que está presente na nossa pele, tá? Da estruturação da pele, tá certo? Aí a gente tem uma função bem importante, que é a função enzimática, que eu já tinha falado anteriormente, né? Então, a função enzimática, ela é basicamente o seguinte: enzimas são tipos de proteína que catalisam uma reação. O que é catalisar a reação? É fazer com que aquela reação aconteça de forma mais acelerada, de forma mais rápida. Porque vamos pensar como que é o funcionamento do nosso organismo, né? Tudo no nosso organismo acontece de forma muito rápida, né? Você pensou, já está acontecendo coisa, né? Então, para que essa velocidade das reações que acontecem no nosso organismo se mantenha, a presença das enzimas é muito importante, porque elas aceleram essas reações, tá certo? Então, um tipo de enzima, aí são dois tipos, né? A amilase, tá? Por exemplo, a amilase salivar, ela é um tipo de enzima que vai iniciar a digestão dos carboidratos na boca, tá? Temos a tripsina também, que é um outro tipo de enzima que está presente no nosso estômago, tá? Que vai começar a realizar a digestão das proteínas, tá certo? Então, essa função enzimática ela é bem importante. Mais para frente eu vou dar mais detalhes dessa função, tá? Aí temos também funções de proteção, né? Então, você já deve ter ouvido falar em anticorpos, né? Que seu corpo precisa de anticorpos para se proteger de bactérias, de vírus, né? Para ter um funcionamento pleno e você não ficar doente o tempo inteiro, tá? Então, os anticorpos, eles são tipos de proteínas, tá? Relacionados com a proteção do organismo, tá certo?
Aí a gente tem também função hormonal, né? Então, 2 tipos de hormônio aí bem importantes, né? Insulina e prolactina, tá? A insulina, ela é super importante para a regulação de glicose no nosso sangue, né? Então, o que que acontece? Você não pode ter muita glicose circulando no sangue, porque senão essa glicose começa a atrapalhar o funcionamento do organismo como um todo. Começa a atrapalhar, por exemplo, a coagulação, se você tem uma ferida, né? E aí a glicose está muito presente ali, ela atrapalha a coagulação, o fechamento daquela ferida. Então, pessoas que têm diabetes, elas têm problema na produção da insulina, por exemplo, elas têm grande dificuldade com isso, porque a insulina faz o quê? Ela pega a glicose do sangue e ela transporta essa glicose para dentro da célula. Por quê? Essa glicose, como eu tinha dito anteriormente, ela precisa ser usada pela célula para a produção de energia, né? Então, ela não pode ficar circulando no sangue, tá? Se a pessoa tem um problema na produção da insulina ou no funcionamento da insulina circulante, ela não vai conseguir jogar a glicose para dentro da célula. Então, aquela glicose fica circulando ali no sangue e vai dar esses problemas que eu falei para vocês. Então, a pessoa tem essa doença, diabetes, né? Aí a gente tem também outra função proteica, né? Contração muscular, tá? Então, nós temos aí 2 proteínas bem importantes, que são a actina e a miosina, né? São proteínas que estão presentes nos músculos. Então, toda vez que você precisa fazer uma contração muscular, como por exemplo, você faz a contração aqui do bíceps, né? Esse movimento é realizado pela movimentação da actina e da miosina, tá? Então, essas 2 proteínas estão presentes nesse movimento de contração muscular, elas são bem importantes para isso. Então, todo o processo de locomoção, né? Pegar a coisa, movimentação em geral, necessita da contração muscular, tá certo? Aí tem também função de transporte, como eu já tinha falado, né? Quando eu falei lá do ferro. A hemoglobina, ela é uma proteína que está presente nas hemácias, tá? Nos glóbulos vermelhos do sangue, né? Então, a hemoglobina, ela vai transportar o oxigênio. O oxigênio, ele se liga no ferro que está dentro da hemoglobina, e ele vai ser transportado por esse glóbulo vermelho, né? E aí ele pode ser direcionado para os tecidos, né? Para os órgãos, para poder promover o funcionamento adequado dos tecidos, das células, tá? Aí a gente tem também função de reserva energética. Então, assim, como eu tinha dito, né? A reserva energética primordial, a que vai ser utilizada primeiro, vai ser a glicose, então carboidrato. Começou a acabar essa reserva energética de carboidrato, a gente começa a utilizar a reserva energética lipídica. Lembra que eu falei lá dos óleos, né, das gorduras. Se acabou tudo isso, a gente utiliza a terceira reserva energética, a proteína, né, a proteica. Mas, como eu estou mostrando aqui para vocês, as proteínas têm funções muito importantes, né, de estruturação, enzimática e tudo mais. Então, o ideal é que não se utilize as proteínas como fonte energética, tá certo? O ideal é utilizar a glicose ou até mesmo a gordura, tá? A proteína seria em último caso, tá? Mas aí, por exemplo, ó, ele tá dando exemplo aqui de reserva energética albumina, né? A albumina, ela é uma proteína que está presente nos ovos, né? Então, a reserva energética presente ali dentro do ovo é a albumina, tá certo? Tem também função de receptores, né? Então, quando a gente for estudar funcionamento celular, né? Como que acontece a fisiologia celular, a gente vai ver isso daí com mais calma, tá? Mas, basicamente, é o seguinte, receptores da membrana plasmática. A gente tem a membrana celular, a membrana plasmática, e ela é uma membrana que vai selecionar. Para que serve essa membrana celular? Ela vai selecionar o que vai entrar, o que vai sair da célula, certo? Senão vira uma confusão, né? E assim, dentro da célula, o ambiente é muito bem selecionado. Não é qualquer coisa que pode entrar, porque senão o funcionamento ali dentro vai ficar uma bagunça, né? Então, para a célula poder selecionar o que vai entrar, o que vai sair e tudo mais, ela tem esses receptores. Então, esses receptores vão perceber o ambiente, eles vão ver o que tem de íons ali, o que tem de substâncias ali no sangue, por exemplo.
vão comunicar uma célula com outra, tem várias funções, tá? Mas são basicamente proteínas que que atravessam ali a membrana, elas ficam atravessadas na membrana celular e elas vão indicar como que tá o meio fora, como que tá dentro e tudo mais, tá certo? Então, função de receptor, tá? Dessas proteínas. Aí, aqui falando um pouquinho mais detalhadamente dos aminoácidos em si, né, que são os componentes das proteínas, que eu tinha falado anteriormente, a gente chama os aminoácidos de AA também, né, é a forma mais reduzida aí de chamar, né, abreviação de aminoácidos, tá? São os AAs. Eles podem ser essenciais ou não essenciais. O que são os aminoácidos essenciais? Eles são aqueles que não são produzidos pelo nosso corpo. Então, eles só podem ser obtidos na alimentação, tá? Então, você precisa comer determinada carne, né? Para poder ingerir esses aminoácidos. Eles são chamados, então, de essenciais. Nosso corpo não produz, tá? E a gente tem os não essenciais ou naturais, que são aqueles que não são produzidos pelo corpo. Desculpa, errei aqui. Os não essenciais, eles são produzidos pelo corpo. Me desculpa, estava errado aqui. Vou riscar aqui para vocês, para não confundir também. Então, aqui, ó. Eles são produzidos pelo corpo, tá? Os não essenciais ou naturais, tá certo? Eles são produzidos pelo corpo, então eles não precisam ser obtidos pela alimentação, tá ok? Tá, aí, questão de estruturação das proteínas. Como que acontece a estruturação delas, né? Então, lembra que eu falei lá que você tem os aminoácidos e eles vão se juntando e formando uma cadeia de aminoácidos, né? E essa cadeia é que forma a proteína, ou o peptídeo, tá bom? Que vai acontecer? As proteínas não são basicamente uma cadeia linear, né? Uma cadeia reta de aminoácidos. Elas vão mudando a conformação, elas vão se dobrando e tudo mais. E conforme elas vão se dobrando, elas vão tendo diferentes estruturas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no desenho como que é essa estrutura, tá? Essa estruturação das proteínas. Então, aqui, ó, a gente tem aqui no a estrutura primária. Então, isso aqui, ó, tá vendo essa cadeia linear? A gente tem aqui, ó, cada um desses nominhos é um tipo de aminoácido diferente. Então, a gente tem ALA, alanina, VAL, valina, leucina, tá? Glicina, lisina, etc. Então, cada um desses daqui é um aminoácido. Esses aminoácidos vão se juntando e formam essa estrutura linear aqui da proteína. Essa estrutura linear, ela é chamada de estrutura primária da proteína, tá certo? Essa estrutura primária, ela começa a se dobrar sobre ela mesma, aí a gente vai ter aqui, ó, na letra B, a estrutura secundária da proteína. Então, a gente tinha lá a estrutura primária que era lisinha, assim, né? Ela era retinha, né? E ela começa a se dobrar sobre ela mesma, e aí faz essa hélice, tá vendo? Alfa-hélice, que está escrito aqui na figura, né? Então, isso daí é chamado de estrutura secundária, tá ok? Aí, conforme ela vai se dobrando mais ainda sobre ela mesma, ela vai formar a estrutura, aqui, ó, no C, a estrutura terciária, que aí ela vai criar uma estruturação, uma conformação espacial 3D, né? Porque até então não era 3D, né? Era só liso, depois enrolou ali. Agora, nesse caso aqui da estrutura terciária, ela já fica mais como se fosse um novelo, né? Então, uma estrutura mais 3D. Vocês estão vendo aqui que está circulado? Eu vou até circular de vermelho aqui, para ficar mais claro o que eu estou falando. Tá vendo aqui, ó, que está circulado? Ele está mostrando que a alfa-hélice, a estrutura secundária, está aqui dentro dessa estrutura terciária. Então, é basicamente você ir dobrando essa proteína para ela poder ir construindo essas conformações, tá? Aí, a última estruturação, né, que eu vou circular aqui de roxinho, é a estrutura quaternária, tá? Então, estrutura quaternária é quando você tem um acúmulo de várias estruturas terciárias para
que você possa ter uma complexidade maior dessa proteína, tá certo? Então, a gente tem lá que ele tá falando, associação entre duas ou mais cadeias polipeptídicas, tá? De muitos peptídeos. Então, você tem vários peptídeos, várias proteínas ali unidas, tá? E aí, você tem uma estrutura quaternária. Por que que essa estruturação toda que eu falei aí é tão importante? Porque, volta aqui para mim, por que que ela é tão importante? Porque a estruturação da proteína, ela é diretamente ligada ao seu funcionamento. Então, a função da proteína só é possível se ela tem uma estruturação correta, tá? Se ela perde essa estruturação, ela perde o funcionamento, tá certo? Então, por isso que é tão importante a gente atentar para essa estruturação. Estrutura primária, então só recapitulando. Estrutura primária é a estrutura mais retinha, mais linear. Estrutura secundária é aquela que já começa a dobrar um pouquinho sobre ela mesma, né? Então, a alfa-hélice é um exemplo, tá? A gente tem dois exemplos. A gente tem a alfa-hélice, que é essa espiral, né? A gente tem a folha beta, que é uma estrutura de folha mesmo, tá? A estrutura terciária é quando essa alfa-hélice, por exemplo, começa a dobrar mais ainda sobre ela mesma e forma uma estruturação 3D, tá? E a estruturação quaternária é quando você junta vários tipos de estruturação terciária e forma ali uma complexidade maior da proteína, tá certo? Vamos então dar um intervalinho agora para beber uma água e daqui a pouco a gente volta.